Olá, salve, salve, meus amigos, minhas amigas Capivara. Satisfação mais uma vez estar aqui com duas pessoas que eu gosto muito. Uma delas é a Darcy, que é parte da alma desse projeto, junto com o Júnior, a Patrícia, que está de viagem, então substituímos. Vou né? tentar fazer uma substituição aí provisória. Porque o assunto é um assunto que você também entende muito bem, né? E Gosto muito. gosta, né? Uhum. E aí nós estamos aqui hoje com o Roberto Correia, sommelier do Biglar, uma pessoa muito referenciada, viu, Roberto? Eu quero que você compartilhe conosco, compartilhe aí com as pessoas que assistem a gente sobre tipos de vinhos, variedade de vinhos, o que tomar aqui nesse Cuiabá 40 graus, qual é a diferença, regiões, transmitir um pouco da sua experiência aí para a gente poder apreciar melhor o vinho quando tivermos oportunidade, né? Isso. Seja bem-vindo. Vamos começar já, né? Oi. Desde o início, né? Vamos ver como é que você começou, como é que você entrou nesse mundo, né? Que é gigante, né? Que é um mundo de uma vida, como nós falamos, a hora que a gente saiu lá do supermercado, né? Fique à vontade, seja bem-vindo. Isso. Tá? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né? Sim. Agradecer o convite da Darcy. Prazer, meu amigo Alberto, Darcy, ouvintes. Uma boa tarde a todos os ouvintes aqui do Levantando a Capivara. Isso aí. Então, o título bem nosso mesmo, bem matogrosseiro. E nós vamos levantar a capivara do Roberto aqui. Vamos levantar essa capivara. Da onde você veio? Agora eu entendi o motivo. Ai, Como é que começou? Bom, o Roberto é um amazonense. Legal. Sério? Em 1965, meu pai nós éramos em 7 irmãos de Manaus e fomos morar no Rio de Janeiro. Meu pai era botafoguense, apaixonado pelo Rio, funcionário público, pediu uma transferência, levou 7 criancinhas de Manaus, lá do extremo norte, para morar no Rio de Janeiro naquela época. Meu Deus. Me lembro bem quando cheguei no aeroporto, comecei a ver tanto avião, comecei a contar, minha mãe me deu um beliscão. Falou, ô, moleque, deve ser matuto. Aí, em Rio de Janeiro, fui morar em Santa Teresa e então o amazonense foi tornando-se um carioca falsificado, né? Mas foi criado no Rio de Janeiro e estando já com 30 anos de idade, eu trabalhava, tinha trailer na beira da praia, tal, tinha uma vida bem praiana, carioca mesmo, botafoguense, ia no Maracanã todo jogo do Botafogo, até de outros times, então gostava de samba, ensaio de escola de samba. Legal. E era dono da bola, ruim de bola, mas era dono da bola, participava da pelada, era isso aí. Aí minha irmã, que era estudiosa, mas a minha irmã mais velha, Margarete, ela, fazendo o curso de nutrição, tem muito hábito cuiabano e fazer a faculdade, né, no Rio de Janeiro, naquela época. E as amigas dela que foram de Cuiabá, que é a filha do Coronel Melé, a Virgínia, ela formou-se com a Margarete, tudo, e a Virgínia ligou para a Margot. Margot, vem para cá porque a UFMT vai inaugurar o curso de nutrição, ela se formaram em nutrição. Aí a Margot veio. Quando a Margot e o meu cunhado também veio junto, porque inaugurou também a Faculdade de Química. Então eles se tornaram-se professores. Quando voltaram para fazer o mestrado lá no Rio, passaram 2 anos, formaram-se o mestrado e retornaram para Cuiabá, falaram, Roberto, nós vamos vender nosso apartamento aqui no Rio e vamos investir lá. Queria que você nos ajudasse lá, porque eles tinham dedicação lá na faculdade. E eu vim para ajudá-los. Ao chegar em Cuiabá, fui morar com ele. Quando isso? 1987. 87. Já tá em 87. Aí, eu com 30 anos de idade. Aí fui morar com a minha irmã. Aí, no segundo, terceiro dia que eu estava lá, na casa dela, eu vejo uma morena descendo a rua. Aí eu falei, se essa morena olhar para trás,
eu vou. Eu caso com ela. Eu caso com ela. Aí ela olhou para trás. Aí pronto, aí Sério? começou. Eu vim para ajudá-la e que iria voltar, porque eu tinha ainda o trailer lá. Meu irmão ficou tocando lá na Praia do Pepino, né? Viu? Não é só Aí, cabeça de pacu que faz o cara ficar em Cuiabá, não. O Moreno olhar pra trás é, também. aí a Márcia, minha esposa, que eu mando Oi, Márcia, Aí. manda aqui um beijo, meu Olha amor. que fofo. E aí ela olhou para trás, aí pronto. Aí começou, namoramos, casei, logo no início de 88. Tenho 2 filhos, eu e Márcia temos 2 filhos, o Lucas e o Vitor. Tenho 4 netos, 3 meninas e um menino, e agora posso me considerar o meu maior tempo de vida, né? Entre Manaus, Rio de Janeiro e Cuiabá, é em Cuiabá. Então já sou um cidadão Cuiabano. cuiabano. Aí, ó, quem quiser me dar o título de cidadão cuiabano aí, meu amigo Wilson Santos. Né? Pronto. Vai soltar junto, né? O Wilson vai dar de Mato Grossense, cidadão Mato Grossense. É. Isso. Aí, mas a história do vinho, Darcy, começa mais ou menos quando eu trabalhei casando com a Marta, o meu sogro, muito preocupado, falou, Roberto, a gente tem que trabalhar, você casou, agora tem que, né? E ele era muito amigo do Arquimedes Pereira Lima. O doutor Arquimedes é um grande jornalista, fundador do jornal Estado de Mato Grosso, mas, ao mesmo tempo, ele também era um empreendedor nato e sonhou e realizou um sonho de construir uma cervejaria. E construiu a cervejaria Cuiabana ali na Estrada do Moinho, que até hoje parece hoje um local, um bosque, né, ali, porque está abandonado. Tá, É bem no viés ali, né? Naquela. que vai para o Jardim Jardim dos Imperial Passos ali. e quem vai para o Tijucal. É ali naquele canto. Ali tinha uma fábrica de cerveja da Companhia Cervejaria Cuiabana, onde eu trabalhei 6 anos e trabalhei como gerente de chopp da Brahma. Então, a minha Olha praia era só. a cerveja, era o chopp. Inaugurei casa, vamos pegar uma casa que ficou muito marcante, uma história em Cuiabá, que foi o Getúlio. O Getúlio Grill, então tornou-se um restaurante referência durante mais de 2 décadas, né? Muito tempo. E minha praia era o chopp. Quando, depois de tudo isso, a gente fez todo esse trabalho com o chopp, trabalhei na Coca-Cola também, ainda no ramo de mercado, fazendo venda para supermercadistas. Foi quando eu conheci o Big Lá. E no Big Lá, saindo da Coca, fui trabalhar no Big Lá, a convite do nosso diretor Carlinhos. E iniciei em 1998 esse trabalho lá no Big Lá, como gerente de loja. Aí pronto, né? Gerente de loja lá no Big Lá, comecei nos 3 primeiros meses. No 3º mês eu cheguei para o nosso diretor, falei, ó, vamos abrir, porque era uma loja nova ali atrás do shopping, vamos abrir coco aqui, vamos distribuir coco para todo cliente Já que entrar o aqui. sangue carioca já aflorou ali. Aí eu botei uma capa de chuva assim de plástico, né, com capu, que o coco solta muita noda, né? De paletó, aí tá. Eu pegava um facão igual eu tinha na minha barraca e cortava o coco. Sério? Todo sábado tinha que ter 500 cocos. É. Era coco, mas aí isso foi fazendo uma sujeira danada, mas isso aconteceu. Foi alguns meses cortando coco aí para a galera, né? Aí foi onde comecei a entrosar com o cliente. Aí tinha caminhada do coração, tinha não sei o quê. E no ano seguinte fizemos o primeiro Dia Internacional da Mulher. Aí liguei para o Alan, né? O Alan Maluf. Alan Maluf. Aí o Alan, vê aí o que eu falei, a gente entra com os ingredientes e você. Aí, de repente,
Fizemos isso por uns 3 anos, aquele cafezão da manhã Que legal. com o buffet da Leila. Até hoje eu tenho uma foto lá da faixa, a gente agradecendo, né? Então, isso aí foi começando essa história e essa interação com a clientela, que eu não tinha essa experiência de mercado. Aham. Mas Chegando você aqui- teve um apadrinhamento belíssimo, né? É. Você teve Big Larley, a dona Leila. É. Então, assim, isso é muito bom, né? Você Isso, ter o seu isso. empreendedorismo já nato, que você demonstra que você tem, mas ao mesmo tempo você foi alicerçado ali pro gente. É de isso, tudo que eu... berço é. maravilhoso, né? E aí o Big Lá também, ele se preocupa muito com a formação da equipe, tudo, e a gente descia para São Paulo toda feira, todos os anos, né? E numa dessas feiras eu conheci o vinho. Aí que entra o meu vinho. início na história do vinho. Conheço com eu passando em frente ao stand da vinícola Salton, estava o Ângelo Salton. Ângelo Salton. Não, Salton, ele já começou bem baixo, assim, ele já começou bem básico. Não, e o Ângelo Salton tinha que ver, é uma figura, cara. O Mário Márcio está ali, ele chegou aqui, o meu amigo Mário, que trabalha lá no Big ele Lá estava comigo. lá agora há pouco. É. né? E já intimo vocês dois a fazer um podcast com o Mário, hein? Pô, tá Esse- convidadíssimo, marcado já. Convidadíssimo. Já agenda aí. E ali é o Paulinho da Casa Valduga, que o Paulinho é o TikToker. TikToker, mais de 1 milhão de seguidores. Paulinho também. Então nós vamos marcar um com ele e outro depois com ele também. Pode entrar aí. Ah, mas dá um recado ali aqui Apresenta aí o. Levantando a Capivara, Mário Márcio. Convida o pessoal para assistir Levantando Capivara aí, mano. Eu falo. Bom, deixa eu. Fala aqui, boa fala tarde a aqui. todos. Tem voz de locutor, ô moço, vem. Fala aqui, Mário. Boa tarde a todos. Bom, como já Roberto, né, o meu mentor aqui já me apresentou, sou Mário Martins, também faço parte do time sommeliers do Big Lar. Levantando a Capivara tem tudo a ver com a minha família, Poconé. Tá marcado. Sabe o que eu fico assim, eu acho lindo, essas coisas assim, a gente é muito bairrista e as pessoas acham que vinho necessita de sofisticação, que é só as pessoas mais, né? Porque geralmente as pessoas falam, caralho, você fala assim de Poconé, de Mato Grosso, e assim, ó, cara, o cara tá Pantanal. aí, entendeu? Formado, pronto para atender o mercado, E né? entendendo o mercado, Entendendo. né? Isso é fabuloso, isso é maravilhoso, Isso é muito parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, nós que agradecemos. E a família do Big Lar, ela é isso, é formação, é desenvolvimento. Então, nosso time, temos um time de 6 profissionais lá, preparados para atender toda a clientela, né, capitaneados por ninguém mais, ninguém menos que o nosso mentor Olha, Roberto. nós vamos ter que Perfeito. arrumar um patrocinador aqui. Vai trazendo um vinho toda vez que a gente gravar aqui, tá bom. Tá bom demais, né? Bom, gente, dá uma licencinha, vou deixar vocês aí. Tá vou- bom. vou Falou, aqui, tá? obrigado. Obrigado. viu? Falou, Mário. Obrigado. Ô, Júlio, Valeu. já marca os dois aí, ó. Já. Põe na agenda aí, Luciano. Então, Ângelo Salton é um cara importantíssimo para a viticultura brasileira. O que esse cara deu de apoio naquela época, da década de 80, década de 90. Ó, eu vou abrir um vinho aqui pra gente ir tomando. Isso, isso. Eu não vou nem colocar Isso. minha mão, esse aí. É, Quer que eu abra? Não, por eu vou- favor. eu vou. Aqui, Pode ir falando, Roberto, fica à vontade. Ângelo Salton estava na boca, assim, na porta do stand, né? Convidou, vamos participar. Aí estava eu com o nosso diretor, à época, e eu sabia que seria difícil convencê-lo a Presta atenção, gente, que ele abre o negócio ali, ó. participar, entrar no stand. Porque quando vamos para as grandes marcas, né? Essas multinacionais. esses eventos onde estava o pessoal do É Salton. uma feira de supermercadistas de São Paulo. Entendi. Uma feira de supermercadistas que acontece todos os anos. Todos os anos. E assim eu acabei convencendo, porque já era o último dia da feira, final de feira, e vamos tomar. Aí, cara, era uma degustação de vinhos e queijos promovida pela Salton, com o José Figueiredo, que Esse eu tinha não recebido conheço. José Figueiredo, um sommelier, e havia ganho o prêmio do melhor sommelier do Brasil. Ó. E o seu Disney, que é uma sumidade em queijo.
E ele era uma parceria até com a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, a ABIC. E tudo que eu vivenciei ali, aquela degustação, um prato com todos os tipos de queijo, um vinho para cada tipo de queijo. A harmonização deles. A harmonização. Olha, brinca Isso, com aquilo o Roberto. marcou. Isso é uma Aquilo- coisa que eu não sei fazer não, viu, seu Roberto? Não. Aquilo me marcou. E eu prometi para mim mesmo. Falei, eu vou fazer isso lá no Big Big Lar. Lar. Vou levar isso lá para a loja. Eu fiz um breve resumo aqui, que eu era um agitador, né? Aham. Vou lá, contei aí para você na Inovando introdução, sempre, né? Fazendo coisas. Logo que eu cheguei como gerente de uma área que eu não conhecia muito. E aí, não demorou, isso foi em abril, quando foi em novembro do ano 2000, realizamos no chão de loja. A nossa agência cuidou da decoração, a ambientalização, contratou acho que o decorador era Sandro Vilar. Sandro Vilar, Sandro isso mesmo, Vilar das fez- Vale das Flores ali É. naquela praça ali. Isso, ele customizou tudo lá, ficou um ambiente bacana. O próprio José Figueiredo, que me deu o cartão dele, veio. E também, na época, foi José Figueiredo. Só o José Figueiredo e a nossa agência. Rapaz, esse cara, se existisse podcast, ele teria participado de todo. Porque naquela semana só se falou em Cuiabá do curso de vinho do Big Lar. Muito bom. Isso foi em novembro, me lembro as datas, foi 8, 9, 10 e 11 de novembro do ano 2000. 25 anos. Eram duas turmas de 100 clientes que foram convidados, ávidos por conhecimento, e nós ouvíamos sempre, eu sempre participei dos programas com o Figueiredo, e nessa participação eu via que as perguntas, será que o vinho não é, o Big Lar não está dando um tiro no pé, que está doido o Big Lar em mexer com vinho, Cuiabá, que é a terra da cerveja, a terra do calor, todo mundo questionando, e se você fosse o entrevistador, você faria essa pergunta Mas também. até à hoje, época. as pessoas de fora dão risada da gente falar que a gente toma vinho aqui. Né? Que a gente consome muito vinho. E aí, abriu o vinho. Pipa Rosa. E da onde esse vinho que você está nos prestigiando hoje? Bom, Roberto? esse é um vinho português, Rosa, né? Pipa Rosa, by Oswaldo Amado. Oswaldo Amado é um enólogo com 39 anos de experiência, trabalha na produção de vinhos durante mais de uma década. Ele capitaneou uma das maiores cooperativas de Portugal, lá na Bairrada, que é a Adega de Catanhede. E o Oswaldo Amado é um cara simpaticíssimo, uma pessoa que você liga para ele, ele atende, conversa, é maravilhoso. legal. E os vinhos dele são sempre muito, muito agradáveis, muito bem feitos, sempre privilegiando as castas portuguesas. Aqui é um vinho ali da Bairrada, né? Portugal, Beira, ali na Rio. Vamos dizer, mas esse aqui é Beira ou Bairrada? Beira Interior, né? Beira Interior é uma região que já está uma certa altitude e já chegando ali para o lado leste de Portugal, quase na fronteira com a Espanha. Então, é um terroir que poucos vinhos de Beira Interior pouco chegam no Brasil. Não é muito comum você encontrar vinho dessa. Agora é que eu tenho visto, até recentemente recebi a visita de 2 enólogos nesse ano. Eu até achei isso interessante. Olha como é a referência do Big Lar hoje. 2 portugueses nos procuraram, trouxeram os vinhos para a gente provar, colocaram no roteiro deles, saiu lá do eixo Rio-São Paulo, Nordeste, Sul, né? E veio a Mato Grosso, visitou o Big Lar, abriu garrafas para nós provarmos. Olha Então, só. isso daí é uma
É uma referência realmente de Uma- mercado, né? De mercado. E de qualidade, Isso. né? E os dois tinham vinhos da Beira Interior, que é uma região que talvez vocês raramente tenham provado vinho dessa região. Então, o Oswaldo Amado, eu considero ele um craque. E eu tenho indicado muito esse vinho. E recentemente, foi anteontem, recebi um WhatsApp de uma cliente que o provou. Eu indiquei ela, à noite eu estou em casa, ela mandou um WhatsApp dizendo: Seu Roberto, que vinho maravilhoso. Aí, É bom, É né? muito bom, né? é como se fosse um autor de um livro, um escritor, Sim. receber uma carta do leitor Exato. elogiando, ou você receber no seu podcast lá um comentário Exato. te jogando lá para cima. Muito, Isso claro. são os louros da profissão, que dá satisfação. Eu gosto muito de cozinha, né? Eu fiz gastronomia e tal. Até eu acho que gosto de vinho que veio daí, da gastronomia, né? De aprender a tomar vinho junto. E a gastronomia também dá esse prazer, né? A pessoa comer a sua comida e Nossa, depois falar, né? Cara, sua comida, e acho que mesmo que o vinho não foi feito por você, mas você ter proporcionado aquela experiência para a pessoa, né? Num mundo tão grande ali de vinho que você tem, eu acho que isso é só conhecimento, né? Não tem outra coisa para chegar nesse ponto. Aí, continuando aqui, aí eu vou voltar aí na formação, né? Mas eu acabei de abrir o vinho, né? Então, como sommelier, vou dar mais ou menos... Você pode ter alguma curiosidade? Sim. Então, o sommelier, vamos dizer, no restaurante, que o sommelier mesmo, no meu caso, eu ajudo, a nossa equipe, ela ajuda a montar o portfólio, colocar na prateleira, mas pouco a gente usa o ato de abrir o vinho para o cliente servir, porque nós trabalhamos num segmento que não é o restaurante. Aham. Mas no restaurante, a função que é a principal do sommelier é comum você provar, dar o primeiro... Você vai servir o vinho que o cliente pediu, Aham. que nem eu servi, eu não servi você. Ele faz. Sempre Vamos todo mundo supor coloca um pouquinho para que dar você- aquela molhadinha, aquele gosto, né? Isso, para saber se o vinho Tá está bom. apto a ser servido. Sim. Se o sommelier provar um golinho, até menos do que isso, olhou, viu a cor... ó, O você vê cheiro já acusa, né? Um pouquinho, né? Eu que sou um pouco experiente, você já aí sente. aroma, visual, perfeito. Aroma e visual aqui está perfeito. Tá ótimo. Ó, a boca já quer salivar aqui, ó. Boca, perfeito, maravilhoso. Então, a Mari, ela tinha razão, hein? O vinho vai agradar. Mari, isso vai ser campeão de vinho. Ah, olha, eu lembro de uma... Eu fiz até... Lembra quando tinha a escola do Senac? Ah, Era maravilhoso aquilo, né? A gente fazia gastronomia, fazia... Eu fiz é. curso de... Aí você põe para ela. Há outro detalhe. O sommelier vai servir primeiro as damas. Sim, eu vou entregar Isso. para ela. E o Alberto. Aqui a dupla Alberto e Roberto. Alberto e Roberto. Gente, olha isso. Esse negócio não vai dar certo, hein, Luciano? Olha, Roberto, eu vou te convidar toda sexta-feira, final de tarde, vir que a gente gravar, né? A gente faz um circuito com vocês aí, ó, cada semana um. Nós vamos- Acho que dá fecha o final de semana já. Aqui. né? Ó, Aqui, Saúde. Saúde. Seja bem-vindo sempre, Roberto. Obrigado. ó, vamos aqui. Não, ó, seguinte. não põe. Não pode, não Brindou, pode. vou dar um nós- golinho. Hein, Alberto e Roberto? A gente tem uma apresentadora que não sou eu, Nossa, tá? muito Que é a bom. Patrícia. É apresentadora também, você está Ela apresentando. está literalmente na Toscana agora. Ah, né? é? Fazendo um Tá. tour de vinícolas e vinhos. Ela está na Toscana. É? Triste a vida da Patrícia. Então, a gente Vamos vai até fazer cobrar esse- um vinho por causa disso. vamos hein? fazer esse Aí depois vídeo manda pra essa ela. foto para ela. Então, aqui o sommelier ele tem que estar Nossa, atento a todos esses detalhes. Importantíssimo questão de temperatura. Existem 3 categorias de vinho, que é o vinho efervescente, o vinho tranquilo, e dentro do o vinho efervescente e o vinho tranquilo. O vinho tranquilo e os vinhos fortificados, né? Mas dentro da categoria dos vinhos tranquilos, que são esses vinhos sem o gás carbônico, você tem os tintos, você tem os brancos e tem os vinhos rosés. E cada tipo desse
é uma temperatura Diferente. que você Diferente. deve, por Servir. exemplo, nos brancos, servir. Nos vinhos brancos, de 8 a 10 graus. Quando é um vinho de guarda, você pode subir um pouco mais para poder aproveitar os A aromas. uva também faz diferença na temperatura de servir? Não, a Tipo, estrutura. um- A estrutura faz. A estrutura do vinho. Quando você fala estrutura, A estrutura é se ele é muito. Passou por madeira, se ele tem Entendi. muita concentração. Quando é um vinho mais jovem, você pode Isso, servir um verdade. pouco com uma temperatura ali, um pouco abaixo de 15, 14, até 14, aceitável. Agora, quando você vai tomar um vinho, esse já. 13 Não, seria. 13? Esse é o padrão ou não? Não, não. O tinto eu recomendo de 14. 14. Mas isso aí cada um. Cada um sempre. São regras bem que não precisam ser muito rígidas. Mas Só vou te interrompendo um pouquinho assim. A guarda, ela é o quê? Ela é um tempo do vinho que ele fica guardado mesmo? se eu falar que pode Isso. guardar, Isso. que Aí você depois pode faz isso. guardar e consumir daqui a tanto tempo, esse é Isso. tempo de guarda. De guarda. Agora, tem o tempo de maturação, tempo de fermentação. O guarda é após ele estar pronto. Após ele estar Isso, pronto, tempo de bacana, guarda. isso Então, é você bacana, pode gente. reposar o vinho lá. Tem vinhos aí que estão sendo produzidos hoje, vamos dizer, que podem ser guardados 50 anos. nossa, Tem vinho que o cara já produz. Claro, geralmente eles têm até preços estratosféricos, são vinhos caros, são vinhos altos, mas foi a proposta dele para ser um vinho de guarda. Se você abre ele jovem, comete, como diz o mestre Arthur Azevedo, um infanticídio. Então, essa questão da guarda, ela é muito séria. Uma viagem que eu fiz a Portugal, ela encerrou com uma para chave conhecer as vinícolas. conhecer a vinhos. vinícola, foi com o pessoal da Manuel Chical, lá da Adega Lentejana. Ele sempre, de 2 em 2 anos, ele faz essa viagem com os clientes dele do Brasil. E ele pega os maiores clientes de cada região. E, à época, o Big lá falou, Roberto, vai. Alguns anos depois, foi o Mário que fez essa viagem. E eu fui em 2012. Cara, mas muito bom, né? O mercado incentivar isso. né? Incentivar. O negócio. Eu em vou, si, eu vou né? voltar lá no início, Muito mas legal. como eu já estou falando aqui dessa questão, eu estava da questão da guarda, já no final da viagem, no último dia, foram 12 dias de viagem, visitamos um produtor lá em Vila Nova de Gaia, lá no Porto, né? Lá no Douro, e provamos, almoçamos o grupo todo, e tinha um terraço assim com o rio lá embaixo, né? E esse terraço tem uma visão ampla, bonita. É um hotel, de esse? tudo. Não, é uma vinícola Burmestre, é a sede de Gaia da Burmestre. E terminamos e tinha um blindex, né? Como está aqui essa cortina, e a porta e o rio ali, né? Como se fosse aquela escada rolante lá. E aí eu fui o primeiro a levantar, e antes eles trouxeram um vinho para finalizar colhido em 1900 Nossa. e engarrafado em 1910. Por que eu lembro bem a data de 1910? Como eu disse no início, eu sou botafoguense, e em 1910 era o ano que tinha na música do hino do Botafogo. Eu não esqueci. 1900, esse cara foi engarrafado no ano que o Botafogo foi o primeiro título. Só isso. Esse eu não esqueci. Aí eu vou provar um vinho, não acredito, colhido, porque é o colheita, porque o vinho do Porto, que é um vinho fortificado, é um dos 3 tipos de vinho que eu falei. O vinho fortificado, ele recebe uma adição vínica. Isso é uma tradição, é a primeira região demarcada de vinho do mundo, Marquês de Pombal,
1700, se não falha a memória, 1755. Isso é uma biblioteca ambulante. Marquês de Pombal fez essa demarcação. E o vinho, aí tem todas as regras, tem que receber tanto a uma aguardente a tantos graus para cessar a fermentação, e ele dá como resultado um vinho altamente alcoólico e doce. Bom mesmo. Porque não fermentou, o açúcar da uva permaneceu. E aí, ele tem dois estilos, o estilo Ruby, né? E o estilo Tawny. Basicamente a diferença, Ruby mais frutado, Tawny mais complexo, mais já sofre uma microoxidação, porque ele passa muito tempo em barrica. O Ruby é mais frutado e mais jovem, porque fica muito tempo, a guarda dele é mais em garrafa. E o outro, diferentemente, vai na barrica. A barrica é porosa, interage com a atmosfera e aí sofre essa micro. Então, são vinhos Tawny, mais atijolados. Você tem aromas complexos de amêndoas, de frutas secas, E é outra coisa você tomar lá, né? Porque lá eles têm toda hora. O nosso aqui é guardado. A gente não tem costume de consumir, né? Ontem até um cliente saiu todo alegre que eu atendi ele, eu expliquei essa diferença, ele queria comprar o Tawny ou o Ruby. Eu falei, ó, Ruby você vai ter isso, estilo Ruby. E no estilo Tawny esse. E ele, puxa, eu não sabia disso. Eu também então, não. no colheita, nesse colheita, ele é um estilo Tawny. E o estilo Tawny é o estilo que deixa esse vinho foi colhido em 900, foi vinificado em 1900 e passou em guarda em balseiros, tonéis gigantes lá de madeira, por um longo... os Tawny, geralmente, para quando é um colheita, eles usam umas pipas de 600, 530, 600 litros. Mas, que aí mais é um vinho top da vinícola, né? Quando é um vinho que vai ser consumido mais rápido, não vai passar tanto tempo, eles usam balseiros maiores. Aí, nesse caso aí, cara, quando eu vi o aroma do vinho, eu falei, pelo amor de Deus. Aí foi logo na sobremesa, eu já pedi para abrir a porta e ir com a taça lá para a área. para a área. Aí todo mundo foi com essa taça lá para a área. E eu olhei para a garrafa, sobrou. Ainda assim, eu falei, eu ficava olhando, lá e olhando. Falei, aí perguntei, pedi permissão lá para o cara que abriu a garrafa. 1910, Anfitrião, falei, posso servir mais um pouco? Ele, pode, é claro. Vai. Aí fui lá, servi, né? Servi mais um pouco. Mas quando o Manuel Chical, que era o nosso Cicerone lá, ele chamou, falou, autocarro é o micro-ônibus, né? O autocarro, vambora. Aí todo mundo tem que correr para o autocarro, porque ele é todo pontual, né? Aí a garrafa ainda lá, agora botei... Eu fico imaginando a cena. Aí eu peguei e falei assim, o último gole, olhei para o último gole, derramei na camisa. Derramei bem aqui, né? Sério? Que você Vou guardar isso, né? Derramei, porque a gente ia voltar para o Brasil, ia para passar na cervejaria. Provar para a esposa que ele viajou, que foi trabalhar. Aí na Sagres, né? Foi revisitar a cerveja Sagres, que é dentro ali do Porto. E aí, da cidade do Porto, viajamos para Lisboa. Lisboa, pegamos o avião para Brasília. Cheguei em Brasília às 7 horas da manhã, quando eu cheirava na camisa assim, ainda parecia um perfume francês, não saía de jeito nenhum. Gente, que coisa maravilhosa. Olha então, só. eu estava ali curtindo um produto que um cara que tinha idade para ser meu tataravô fez, entendeu? Muito interessante, então, claro. Isso aí né? é um negócio que... Não, guarda a camisa, pô. E eu tenho essa camisa até hoje. Não, e é isso que eu penso, né? Eu falo assim, como que um cara faz alguma coisa, né? Pensando nisso. E aí depois imaginando como que vai ter o retorno disso, né? Alguém falar, olha, teve uma pessoa que consumiu isso e teve essa experiência. Porque eu acho assim que o vinho, ele é sempre uma experiência, né? Tanto na gastronomia como a bebida. Então, assim, se ela é ruim, você vai guardar isso pro resto da vida. Mas você viu que a sua foi perfeita e... Perfeita, né? Com certeza. E eu acho isso bacana também do seu trabalho, é isso. É que você faz isso, né?
esses eventos, é fazer isso, é trazer para o consumidor, para a pessoa que vai consumir, ela entender e levar isso para ela. Ela A gostou. complexidade, né? Isso, do e levar produto. para casa dela, querer fazer isso com outras pessoas que ela ama, da família, amigo, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Quando no mercado a gente realizou esse primeiro evento, que eu estou contando para vocês, eram 2 turmas de 100 pessoas. Ali nasce, porque nessa plateia estava o Bosco lá da Papelaria do Norte, junto com o pessoal. Ele veio junto com uma turma que eu convidei da Junta Comercial. Aí veio aquela galera que é ali do CDL, né, tudo. E o Bosco levantou a mão e falou assim, Roberto, na apostila está escrito que não é aconselhável comprar vinhos em padaria, supermercado. Como é que você explica isso aí? Eu olhei para o Figueiredo olhou para mim, o Figueiredo saiu bem e falou, vou falar com o Carlinhos, como se ele já tivesse uma intimidade com o Carlinhos. Vou falar com o Carlinhos, vai deixar. E como no outro dia eram 2 dias de curso, né? Aí no dia a turma chegou, no outro dia ele tem um anúncio a falar, seu Bosco. Conversei com o Carlinhos, isso o Figueiredo, conversei com o Carlinhos e ele falou que vai construir as adegas no Big Lá. Então foi a primeira, aí todo mundo bateu palma, foi uma gritaria. Foi a primeira adega realmente que a gente pode dizer que é uma adega construída para conceber e receber com controle de temperatura, tudo, os vinhos da maneira como E deve. com alguém ser. para apresentar, Porque né? tem a gôndola e tem a adega. Isso. A gôndola são aqueles vinhos de alto giro que não para na gôndola. Ele botou ali, daqui, no final do mês, ele já está uma outra leva de Eu vinho. dou outro nome, eu falo, é o custo-benefício. É o custo-benefício. É o custo-benefício. É. É que você está passando ali, que você compra de impulso. Como é isso. bom, né? Então, como assim, isso. agora quando você passa daquela portinha para dentro, Alberto. Ali não entro, não. Aí o pô. custo- Eu paro nas gôndolas ali. Ali o custo. Quando eu já enxergo as caixas, assim, só da distância da visão, assim. Eu gosto, às vezes, eu vou lá, pego umas garrafas, vou lá no. Que Mas nem eu tem entro preço. lá, eu Eu, acho não, legal. eu coloco no leitor lá, né, do código de barra, eu falo, ai, gente. do Então. céu. Volta pra lá, fica lá. Aí nessa brincadeira nasce a adega. Nasce a adega, ela é inaugurada a do Jardim das Américas em maio ali de 2001, a da Miguel Stil. Lá foi primeiro? Lá Sério? Eu é sempre que lá achei que foi, eu lá sempre que achei que foi foi o aqui. curso, lá que eu estava como gerente, tudo, então lá inaugurou primeiro. Aí depois inaugurou a da Miguel Stil, 2 meses depois. Então, Ao mesmo tempo. as primeiras, o Big Lá tornou-se um pioneiro e foi de conta tudo aquilo que o pessoal falava, poxa, Cuiabá não é pro vinho, não é? E não, e fui provando que E não é. tinha um lugar para comprar vinho assim também, Isso, né? isso, não tinha. Aí depois é que foram chegando lá para. Isso 5 anos depois, 4 anos depois veio a Expand. 5 anos depois veio a Vina. Aí depois veio outros, né? Foram chegando. Os restaurantes, paralelo a isso, já estavam melhorando suas cartas de vinho, procurando. E nisso precisava alguém dentro da empresa para se tornar realmente um especialista. Foi quando o Big Lá teve essa visão, mais uma vez, partiu o nosso próprio diretor, o Carlinhos. O Carlinhos chegou, Roberto, vou. Aí eu que trabalhava como gerente, eu tinha saído do Big Lá em um ano antes, mais ou menos, 2003, e aí retorno em 2005, como fiz todos os cursos para sommelier da Associação Brasileira de Sommelier, que é a minha formação. 2 anos você levou para fazer isso? Não, 6 meses. 6 meses? Foram 6 meses. Ah, Então, eu trabalhei em outras. Sim. Quando eu fiquei praticamente quase 2 anos afastado do Big Lá. Quando eu retorno é para assumir a função das adegas do Big Lá. Então, foi esse o pioneirismo do Big Lá. Foi o primeiro supermercado a ter uma adega. E o primeiro, apesar de um espaço, uma lacuna de tempo,
a ter um sommelier formado e paralelo à Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, onde eu fiz o meu curso, onde eu me formei, eu também fiz logo após a Wine School, W7, né, tem o nível 1, 2 e 3 e já acesso ao nível 4. Então, que eu posso, se eu mergulhar nos estudos tudo, e tiver uma condição para tornar-se um Master of Wine, eu posso. Porque eu tenho o Agora credenciamento. explica para nós o que é Master of Wine. Master of Wine O Master of Wine. Master of Wine é um título, é uma conquista máxima que um sommelier pode ter Tipo numa um PhD. escola de... É a Wine School de Londres, que capitaneada pelo Hugh Jones, pela Lecordon da Jancy gastronomia. Robinson, que é uma escola top. Mas também a ABS também outorga esse título também. Eu não preciso tornar-me um Master of Wine, mas seria se eu realmente seguisse a risca. Mas eu parei no Big Lá, tem que... E qual que é a diferença aí entre o sommelier e o enólogo nessas formações aí? Sommelier é o profissional que vai cuidar de uma adega, da seleção de vinho dessa adega, de propagar a cultura do vinho, de fazer as vendas do vinho, o serviço do vinho, não só do vinho, como de bebidas destiladas, montar portfólio, como licores, até mesmo saquê, até entender de cerveja. No curso profissional atual, na minha época não tinha, mas tem matérias que vai de cerveja, tem O da cerveja quando também mais- é um sommelier, sommelier também, né? também é sommelier de cerveja. Cerveja. Também vai aprofundando e vai evoluindo. Então, é uma profissão que, no mercado, ela só não te dá a oportunidade de ficar como o sommelier do restaurante, abrindo vinho, provando a cada vinho que é pedido pelo cliente provar, mas você tem uma gama de experiência, como você mesmo contou quando a gente estava aqui ainda nos bastidores, você falando que sobre o nosso atendimento, como é que a gente faz para indicar um vinho. Então, o sommelier é isso. De supermercado, como nossa equipe faz, é justamente, você tem a tua necessidade. Você vai receber amigos, ou quer fazer uma festa, ou em casa mesmo um pequeno jantar, harmonizar o vinho comigo, que vinho levar, que vinho usar na cocção. Tudo isso são orientações que nós profissionais passamos para o cliente, que vai ter o melhor resultado, com certeza, buscando que ele tenha a maior satisfação possível o resultado, entendeu? Roberto, eu queria que você abordasse uma coisa para nós. O que acontece? Hoje no Brasil, antigamente a gente tinha muito vinho mais antigos, né? Que é do mundo velho, que chama mundo Velho mundo. Velho mundo. E agora não, a gente de uns anos para cá, acho que 10, 15, não falo assim, nós estamos tomando vinho da América Latina. E isso chegou a ser um certo exagero, porque não eu falo do consumo, mas vamos dizer assim, o acesso que a gente tem a esses vinhos, e a gente não sabe a procedência disso. Então eu queria até brincar. Outro dia nós fizemos um jantar de amigos, tinha umas 15 pessoas, aí cada um chegou com o seu DV Catena, para variar, né? Cara, tinha 4 garrafas completamente diferentes. Certo. Né? E aí, há uns 3 anos atrás, eu fui para Mendonça, num casamento de um grande amigo, e nós ficamos numa vinícola maravilhosa, o vinho maravilhoso, tudo. E aí ele desdenhou e deu uma boa risada e falou assim: gente, tá 3 para 1, né? Tipo assim, de 3 para 1. Tipo assim, cada 3 vinhos dos DV Catena que a gente estava tomando no Brasil, um era verdadeiro. Ele falou assim, aí ele fez um cálculo matemático. Ele falou assim, não tem como. Aí ele falou assim, lá o Walmart vende... As pessoas a cada consumirem na proporção que é produzido. Na proporção que é produzido. Então, assim, como que é para vocês lidar com esse mercado, você como profissional, e mostrar para a pessoa que a procedência onde você compra, igual eu falei para você,
o que você estava falando. Ah, nós estávamos conversando aqui anteriormente, que eu falo assim, é um elogio que eu faço a você, é que eu sempre falei no começo, eu nunca vi você enfiar um vinho caro em mim, chegar lá e falar, Darcy, toma esse vinho porque é... Não, nunca aconteceu isso. Então, todas as vezes que eu vou, nunca eu acho assim, eu cheguei em casa e falei, nossa, errou. Né? Porque eu acho que você tem essa percepção de consumidor, que não é o vinho caro, né? E eu sempre falo, o vinho que você gosta é o melhor vinho. Isso eu aprendi na faculdade, aprendi com você, aprendi com os amigos. Então, assim, não é preço que faz vinho, né? Então, tomar vinho bom é fácil. Mais ou menos fácil. É só você comprar um vinho mais ou menos caro. Então, como é que funciona isso hoje? Para você lidar com esse mercado que está tão, assim, no caso do vinho, meio que prostituído, não vou usar a palavra, para a gente saber que a procedência, por exemplo, eu sou dona de restaurante, né? Então a gente também tem esse cuidado, né, de ter um bom vinho, de ter um valor acessível para o consumidor, né? O bom custo-benefício. Como que está o mercado assim desse lado aí, dessa enxovada de vinhos argentinos e chilenos aqui no Brasil? Darcy, é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta. Eu estudei, que é isso? Darcy, o mercado do vinho realmente houve um amadurecimento, um crescimento também do consumidor, mas tem ainda aquela coisa que o consumidor ele quer. Eu acho assim, eu fui em tal lugar, peguei o vinho, eu fui lá na fronteira, peguei vinho. Isso. Então, ele Vantagem. aquela vantagem. Eu não aguento assim, o tem desdém. muito isso. Você Tem muito isso. Eu paguei tanto, você comprou ali por 200, aí eu paguei 60. Fala, cara, não tem como você fazer isso. Não tem. Aí tem gente que gosta de tomar catena comendo sushi, sashimi, pô, comendo com peixe, um catena malbecão. Então, eu tenho... E outra coisa, isso tudo levou eu vejo, eu posso usar o termo pesado aqui, a gente tem visto muita notícia de contrabando mesmo, muito contrabando chegando, trazendo na mala, pessoas trazendo lixo. Já foi até um desses caras me procurar lá no Big Lá, porque o Big Lá é o seguinte, o Big Lá é uma empresa seríssima, organizada. Se você olhar o Big Lá, eu acho que já tem 47 anos. Tem dentro da equipe do Big Lá, que assessora nossa diretoria, a empresa familiar, né? Pessoas ali com 30, 40 anos de empresa lá dentro, que trabalham na mesma coisa. Então, dentro de uma organização fantástica. E não passa nada se não, o imposto é tanto, paga o imposto antes, tudo antecipado para não ter problema, não ter uma agulha, um fio de cabelo que possa dizer do Big Lá. Aí a pessoa foi lá, rapaz, com a petulância. Há muito tempo atrás foi um senhor, ele é até famoso aí do uísque. Eu tenho uns uísques aí. Não compra. O cara tudo, já chega na marra, né? Do fornecedor oficial. Os uísques tem duas marcas. Vamos citar as duas, porque tem outros importantes, mas as mais importantes, vamos dizer, multinacionais que dominam o comércio do uísque, é a Diageo e a Pernod Ricard. Obviamente tem outras. Não entra nada do Big Lá que não seja nota emitida pela Diageo e pela Pernod Ricard, que tem os contratos, são os proprietários da marca. Então, essa é a grande segurança e credibilidade que o Big Lá tem. E assim é com os nossos fornecedores de vinho. Todos os vinhos que o Big Lá adquire é diretamente do fornecedor oficial, ou sendo ele um produtor brasileiro, ou sendo ele uma importadora. Então, por exemplo, o DV Catena, que dá muito trabalho ao Ciro Lila, que é o proprietário da Mistral, importador oficial do Catena, já há mais de uma década que ele vem sofrendo com a invasão. Antigamente era mais tímida. Ainda era até o vinho, e eram os vinhos que não eram ainda nem falsificados. Tinha o descaminho que vinha pela fronteira, mas a coisa foi ganhando tanta proporção
E valendo tanto Dinheiro na que quantidade- entrou até o mercado paralelo e aí pronto, entrou o contrabando, a falsificação. Pô, se o pessoal falsifica a cerveja, Exato. imagina não falsificar um vinho que tem um valor agregado muito maior. Então, o que o seu Ciro fez com a linha do Catena? Criou um selo da Casa da Moeda, que é colado no gargalinho ali como se fosse um display de gargalo adesivado no gargalo da garrafa. Então, toda a linha Catena Aí, gente, tem ó, esse- fica esperto aí. tem né? esse Tá comprando adesivo gato por lebre e aí. você, não tendo esse, você já sabe que você está comprando. E eu já vi lojas aqui em Cuiabá, lojas Sim. que Devo ter hoje eu não sei. Hoje eu não digo que eu Sim, não odeio, sim, mas há sim, 2 sim. anos, um ano atrás ou mais, eu vi em lojas aqui de Cuiabá o danadinho lá sem o selinho. Então, deve-se tomar muito cuidado, eu explico para o consumidor, principalmente o pessoal que vem muito do interior, eles já chegam ali na loja procurando. Tem DV Catena? Virou um sinônimo de vinho. Em vez de até eu quero ver um vinho e tal, não. Vinho. Já vai DV Catena e eu tenho que ir lá no DV mostrar que tem DV Catena. Então, aí eu falo que aí é onde eu entro também com outras sugestões. Mas voltando a toda essa minha história de sommelier, então, nesse período que teve esse primeiro pontapé, criou-se as adegas, eu me tornei um sommelier, eu ficava encantado com as aulas dos nossos mestres lá na ABS. Arthur Azevedo é um, Mário Teles outro, Gustavo, todos eles. E aí eu falei, como eu já tinha feito um no São João, falei, né? Vamos dar Carinho, mais. vamos fazer uns eventos aqui, tem assim, uma pessoa assim, que é fantástico. Aí ele falou, Roberto, como é que é lá, como é que funciona? Eu falei, é assim, a mesa é assim, desenha aqui para mim a mesa. Aí desenhei para ele, né? Aham. A bancada. E o nosso diretor, ele é uma cabeça, é um genial, ele é genial. Aí ele pegou, não é à desenhou, toa, mandou, pegou ele tem aquela reguinha que parece trânsito, Aham. eu esqueci o nome Do dela. arquiteto, né? Aquela que vai virando em polegadas. Aí ele desenhou lá, já mandou fazer. Eu falei, Carinho, vamos. Aí ele mandou fazer umas 30 mesas. 30 mesas e alugava a cadeira, a gente começou a. Aí falei, vamos trazer o Arthur Azevedo. Veio o Arthur Azevedo, diretor da BS São Paulo. Fizemos um evento assim, que era países, né, Mário? Começamos com Brasil e. Eu acho que foi Brasil. Seleção de alguns países. De país. Aí fomos fazendo vários eventos, de 6 em 6 meses, o Arthur vinha a Cuiabá, fazíamos 2 dias, 220. Eu tenho até um no YouTube, se vocês digitarem Tá. curso de vinho Big Lá, no YouTube, o Mário vai digitar ali, vai mostrar aqui, vocês vão ver a noção vão ter uma noção do que eram os eventos de vinho do Big Lá. Mais de 200 pessoas numa sala e soltava aquela tropa de. Ele nem via. Ele falou, Eu nunca vi. lembro, eu trabalhava com o Comper, a gente queria fazer igual. Aí ele ficava, eu nunca vi isso. Uma vez, nessa viagem que eu fiz a Portugal, o Paulo Laureano chegou, a gente estava no meio do vinho do Paulo Laureano, ele fez um evento com ele aqui para mais de 100 pessoas. Aí ele falando, quando ele me viu, olha aí o pantaneiro, aí é o Pantanal, não sei o quê. Aí ele falando para todo mundo que estava ali, uns 17 pessoas do Brasil inteiro, né? Pô, eu nunca degustei meu vinho para tanta gente junto do que igual lá no Mato Grosso. Então as pessoas ficavam. Grosso, né? As pessoas ficavam, o Arthur ficava doido. Aí veio. Todos os países, nós fizemos eventos sobre todos os países. Esse foi um ciclo de propagação da cultura do vinho. Foi um ciclo forte. Houve uma Casa Cor em 2010. Fizemos uma adega lá no Florais dos Lagos. Fizemos uma adega lá dentro, com dispensa, com uma sala
para eventos. E como a Casa Cor dura 40, Florais 50 Cuiabá, dias, né? Não? Florais Cuiabaia. É. Não, Florais dos Lagos. Foi o lançamento, já existiu um Florais. Aí foi o lançamento de um outro Florais, Eu lembro disso. dos Lagos. Aí foi uma Casa Cor lá. E a gente tinha uma... Tô tentando lembrar. montamos isso uma mesmo, adega. Que é a casa do Marcelo agora. E aí realizamos finais de semana, toda sexta e sábado, ou quinta e sexta, não me falha a memória, eventos. Aí trouxemos, aí trazia sempre uma sumidade de algum tema. Até de azeite nós fizemos. 2 anos depois, na Casa Cor da Hospital do Câncer também, mesma coisa, um pouco mais ampliado, mais confortável, e fizemos mais propagação. Então, sempre investiu. E hoje como fizemos live durante a pandemia e culminamos agora inaugurando um espaço, Eu não fui lá espaço ainda. Vila Nobre Big Lá, onde a gente tem realizado, inaugurou com um evento da Chandon, que era o ano de aniversário de 50 anos da Chandon no Brasil, e logo depois do da Chandon fizemos o lançamento do Royal Salute, primeiro produto que eu me lembro na minha vida de supermercadista, top, mundial, que foi lançado no Brasil pela primeira vez, provado no Big Lá, porque era para ter sido lançado uma semana antes no Jockey Club de São Paulo. E trouxeram para cá. Choveu demais, porque é um uísque para sol, um uísque para tomar na beira de piscina, um uísque esportivo para jogar polo, ia ser no Jockey Club. E bem acessível, né? No pleno meio-dia, caiu uma tempestade, aí não teve o evento. Aí o Felipe London, né, Mário? O embaixador falou lá para todo mundo: hoje é a primeira vez que estamos provando esse uísque, o Royal Salute, 21 anos. Foi aqui no Big Lá, nesse espaço fantástico, Vila Nova Big Lá. E hoje, assim, o cuiabano, qual que é o vinho preferido dele? Tipo assim, o que ele toma mesmo, que bateu e assim as pessoas deu uma normatizada. Assim, Até há pouco tempo, ainda era os vinhos de uvas americanas, Americanas? Olha. Não, eu digo isso ainda para o público que ainda não tem acesso. Sim. Agora, a clientela do Big Lá já está exigente. Cada vez mais procurando variedade, a pessoa aceita a indicação. Como eu mostrei para vocês, aconteceu esse exemplo de receber a mensagem da cliente elogiando o vinho. Isso daí é o resultado do trabalho de toda a equipe. E isso vai formando também o consumidor ao longo dos anos. Ele prova um hoje, aí gostou, aí amanhã ele já quer outro diferente, e isso que é o pulo do gato. Você não ficar sempre no mesmo... Porque até pouco tempo, quando eu falei uva americana, mas até pouco tempo atrás, era uma tendência, todo mundo queria Carmenere. Aí todo mundo queria... Teve mesmo a época do Carmenere, né? Aí todo mundo quer o Malbec, todo mundo quer o chileno. Eu né? gosto muito do Carmenere. Eu gosto do Carmen. Carmen, né? O Cara, Carmen, toma você sabe que a muito. Carmen... Você sabe que a Carmen é a vinícola onde foi Sim. redescoberta a Carmenere. Então foi lá, eu acho que viu Pra em mim 1900... é o Carmenere mais perfeito que tem. Pra mim é ela. Nunca esqueci Eu por acho que causa foi, do eu nome, acho, né? Não sei se foi em 92, em Mas francês. o Carmen tem a ver com o Carmenere ou tem o nome de alguma pessoa? Deve Isso ser. é bacana, né? Porque eu fiz sempre essa ligação. E essa história é interessante até você falar um pouco, que essa porque lá no Chile... extinção praticamente do Carmenere é descoberta no Chile. No Chile, então. A Carmenere... Existiu uma praga que dizimou vinhedos europeus em meados do século XIX. E o que salvou a viticultura foram os cavalos, né? As uvas americanas serviram como cavalo e enxertavam
a vinífera, e elas eram resistentes ao ataque da praga, da Tá, filoxera que na que é? raiz. Eu gosto porque ele fala, eu quero entender, porque tem coisas que eu não entendo ainda. O que é o cavalo? O cavalo era uma muda da Isso. americana, aí você enxertava, fazia um corte e colocava e prendia com... É, aquela coisa que a com mãe vid- fazia na roseira em É, casa, né? Isso, para poder... A minha mãe fazia isso em roseira. Ele crescia Aham. sobre uma raiz de uva americana, que é a uva resistente ao pulgão, né? Olha Da filoxera. E aí, no Chile, a Cabernet foi dizimada lá na Europa. E no Chile, todo mundo reclamava dos melôs chilenos. Pô, o melô chileno não tá legal, tá travoso, tá verde, tá... Porque a Cabernet é uma uva, a Merlot é uma uva precoce em colheita. A Cabernet é a uva mais longeva que tem. Você é a última a ser colhida. Ela precisa estar mais, não digo no máximo de madurez, porque também já a pirazina, mas ela tem que estar num ponto certo de ser colhida, muito além da Merlot. Aí acho que é Beriscot o nome dele, um francês, ele levou lá para Paris, pesquisou ele nos catálogos, né, de botânica lá e viu, levou a folha da Merlot, da folha que ele achava que não era Merlot, e constatou que aquela Que era tava idêntica, e que aquilo era a uva Cabernet, não era Merlot, e estava plantado junto. Então, Olha só. foi aí que foi necessário tirar, trazer para fazer o... Aí começa um trabalho no Chile, foi muito importante o Chile, vamos dizer assim, na década de 90 mesmo, 80, 90, essa questão da separação dos vinhedos, porque muitas vezes você tem vinhedo todo misturado. Então, fazer um vinhedo só de Cabernet Sauvignon, só de Cabernet, só de Merlot, entendeu? Aí ali começa realmente. E o Brasil foi muito importante nisso, que sempre foi um dos maiores clientes dos vinhos produzidos no Chile, que é um terroir fantástico, um terroir Aliás, que... eu não acho que não perde para vinho nenhum no mundo. Eles são maravilhosos. E aí tem a história da Caminera é essa, é uma uva que foi dada como extinta e foi redescoberta na década de 90 do século XX pelo um antropólogo francês, que eu acho que o sobrenome dele é Beriscot, que ele fez esse trabalho aí fantástico e tornou-se uma... nós vamos fazer um evento daqui a alguns dias e nós vamos provar um Cabernet que é um Cabernet icônico, que é o Purple Angel. Ah, você foi convidada, Patrícia. Ô, Eu perdoo. Eu perdoo. Você Mas chamou ela... semana retrasada, eu fui lá. Aí chegou na hora, ele, né, fez um maior correr para pegar o convite para ele e as meninas lá da Duemama. Ele fez uma parceria com elas aí. Aliás, ontem eu dei de presente pro meu personal de corrida, o Perim, o branco. O branco? O branco. O Sebastião comprou um tinto e um branco. E eu levei pro meu personal, porque ele fez um jantar pra gente ontem. E eu levei, falei assim, ó, eu vou levar o branco. Por quê? Porque geralmente tá todo mundo tomando. O vinho tinto chega... Você leva de presente pro cara da casa? Consome. O cara consomem. Eu falei assim, eu vou branco levar guarda. o branco pro guarda. O branco, eu sei, porque na minha casa era assim, é um trabalho a mais pra gelar, tal. O branco é um branco lá do norte da Itália, já nos Alpes. Um branco fantástico. Todo mundo adorou. Se eu fosse você, ia lá no Big Lá pegar um para você. O tinto a gente tomou muito, muito bom mesmo, mas o branco ficou. E ele adorou, né? Porque o meu guri disse que chegou lá, passou bafão, né, Roberto? Disse que chegou lá todo mundo na estica, a mulher toda bonita. Foi ele e um chefe amigo dele. Chegou lá os dois de bermudão, falou assim, mãe do céu, passou mó amigo. Nada. Porque o evento, esse pessoal, né? Mas, Roberto... Ele falou. Eu queria uma coisa assim, se assim, ela fala assim, olha, eu tenho uma pessoa
que realmente chegou cru aqui comigo. Eu conheci essa pessoa, ela crua. Hoje ele é o maior degustador de vinho que eu conheço, é o meu maior cliente, é um cara que é uma cabeça aberta. Quem que hoje você daria esse título hoje aqui em Cuiabá para você? Pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, pode ser uma. Mas quem que você fala assim, olha, esse cara hoje ele entende de vinho, mas por quê? Porque ele foi um cabeça aberta, ele foi um cara acessível. Porque tem gente que não aceita, né? Mesmo que você ofereça uma coisa bacana, a pessoa ela quer aquilo e não tem jeito. Sei, tá. Fala os nomes aí pra gente. São vários clientes que a gente pode citar, mas vamos. Hein, agora foi uma pergunta. Não, é para isso que a gente veio aqui, para levantar a sua capivara. Quero saber quem é o maior consumidor de. Eu sei que se você falar uma pessoa só, vai dar ciúme e tal. Não. Mas vai lá, pode jogar umas 5 aí. Mas eu acho que muitos clientes a gente foi formando ao longo do tempo. Agora, eu posso pegar assim, um que eu me lembro que foi um cara que eu tenho um grande respeito, que começou e hoje toma grandes vinhos. Uhum. Eu posso dizer que posso ter influenciado. Nunca, todo o convite que eu fazia, ele estava lá junto participando, que era o doutor Edivaldo. Edivaldo hoje... Ai, Edivaldo Maria Cândida, um beijo, eu amo de paixão. Só que, ó, é duro tomar vinho com Edivaldo Maria Cândida, viu? Não, eu estou dizendo porque eu conheci Edivaldo. Eu amo de paixão esse casal. Quando ele ainda estava iniciando, e hoje é o cara hein? Eu passei uma vergonha. Passei um final de semana na casa deles, lá no Manso. E ela, maravilhosa, eu amo. Ela foi minha médica com 20 anos. Aliás, ela tá convidada e te intimada, ela só tá arrumando agenda para vir aqui. E aí, Patão lá, e o Edivaldo aqui é um cicerone, é um lorde, né, maravilhoso, nos serviu um vinho lá. Era tipo um champanhe, eu não lembro direito. Eu sei que era um vinho daqueles da garrafinha mais afeminada. E eu não sou desses vinhos, mas aquele tava um espetáculo. Aí eu, beleza. Aí ele tirou, não, tira foto, aí você vai lá falar com o Roberto. Eu não sei, eu não lembro disso. Quando eu cheguei, que eu peguei o preço das garrafas de vinho, cara, eu falei, vai ficar aqui, não vai ter como, gente. E eles assim, sabe? Cara, e eles abriam outra, eles são maravilhosos. E ficamos tomando banho na piscina. A gente foi para passar a tarde. A gente saiu do outro dia, meio-dia. No outro dia, meio-dia. Então, assim, eles são fantásticos. E ele é realmente eu lembro que já se foi, que Deus o tenha, um grande amigo nosso, comum meu e dele, o doutor Otaci. Esse eu não conheço. O doutor Otaci é um carioca. Roberto. Eu adorava o Otaci, muito amigo, um grande amigo. E aí, eles dois não perdiam um evento. Era só falar, Edivaldo, eles estavam lá. Então, eu cito como exemplo, não que porque ele já tinha uma base também, não, eles são. Mas quando eu me referencio em tempo, que eu posso dizer que é o ano de 2000 para cá, já se vão aí 25 anos. 25 anos. Maioridade, né? É uma coisa que já formada de base de consumo de vinho. Muitos clientes foram formados, próprio proprietário lá do Iladone, o Afonso é outro que eu posso dizer que hoje ele é aberto, gosta de vinho e ele aceita, até hoje ele me procura, que vinho, qual é o vinho hoje? Então tem aquela confiança, aquela credibilidade, e assim como eles, muitos outros clientes. Eu cito assim porque são mais notórios, tomam vinho com mais frequência, mas tem muitos clientes do dia a dia que vão, e eu tenho notado que ultimamente vem crescendo novos que eu não conhecia há 2 anos atrás. Novos consumidores, têm aumentado assim, a formação do interesse pela busca do vinho. Eu acho que a pandemia, aquele boom que deu na pandemia, a gente... Ficou em casa. É verdade, porque foi uma época que eu comprei mais vinho também. E na pandemia a gente fez muita live, né, Mário? A gente fazia live
assim, As pessoas cozinharam mais, né? As pessoas ficaram mais em família, casa, né? e, nossa, e isso deu um boom, rapaz. Mas eu acho que a tecnologia também, eu falo assim, eu tenho um amigo meu, um abraço, Laerte, mando um abraço pra ele, tem uma adega muito bonita na casa dele, no apartamento dele. Laércio, o médico? Laerte, médico. O médico, que é ultrassom? Isso! É, Esse é médico, né? Laércio é craque. Isso! Não, Laerte é muito Na amigo ultrassom meu. ele bate Isso. ali o negócio, já vê tudo, já fala, Isso, já vai embora, já E tá ele é resolvido. o enjoado, problema. então bom que toda vez que eu vou na casa dele, eu levo um vinho bom, ele põe um melhor, tá? Uma adega bonita lá, Mas eu gosto lá. tem uma teoria. Mas ele falou muito bem do senhor também, falou que o senhor é uma pessoa que conhece bastante, confia muito no sua análise. Ela é. Tem uma teoria que eu li uma vez, um livro de histórias sobre o vinho, diz que fala que o vinho que você leva pro anfitrião, ele não deve ser tomado. Ele deve ser tomado só na segunda visita que você fizer na casa dele. Então eu falo assim, o cara que inventou isso é um malandro. né? Porque ele sabe que o vinho dele não vai ser aberto, os caras vão encher a cara. Não vai Exato. lembrar quem deu, porque ninguém marca o nome do vinho que Claro. trouxe. Então o vinho ruim vai Não, eu sempre vou ficar tomar o por... vinho assim, né? É. Com calma, saboreando. O vinho, ele traz muita amizade, principalmente, Exato. né? Isso. E bons momentos. Uma vez eu estava tomando um vinho e eu estava numa mesa que tem lá na parte externa da casa. Aí, de repente, eu olho, tinha era umas 6 horas da tarde, fica o Cuiabá, tem esse pôr do sol Sim. lindo, né? Uhum. E tava 5 e pouco, assim, tem umas palmeiras, né? 3 palmeiras juntas, e onde eu acho que é ninho mora umas aradas. Elas vêm, elas passaram por mim gritando, eu tinha uma garrafa de vinho, tava só uma taça assim, a garrafa aqui, e como era a distância, eu só peguei o celular e fiz assim. Eu tenho até Aí o hoje blogueiro nasceu Pô, já, e aí que nasceu Aí já bati a foto. foto já Aí foi... eu falei, quer dizer, ele te deixa relaxar, te deixa com bom astral. Quando você tá triste, você pode abrir uma garrafa que se você está alegre, ele exalta a E alegria. acompanhar a Então, comida é gostoso também. né? é Você o vê que principal. Nós Aí, aqui temos um hábito, é interessante isso. Aqui a gente, embora consuma bem vinho também, mas é um país onde a cerveja predomina principalmente, talvez pelo valor, o acesso às pessoas, né? Mas você vê que tem locais na Europa que o vinho ele é consumido como água, em taça, todo dia, na hora da refeição. Pois o que é, você quer? é. Igual um menu completo, que é uma bebida, um prato feito e uma sobremesa, vem uma taça de vinho. Mas isso é Uma uma coisa que a gente fez no AVA. Ter esse acesso. A pessoa quer degustar uma taça de vinho, ela vai degustar uma taça de vinho. Certo. Porque a gente não tem essa cultura. Fora, você vai, cara, em muitos lugares você quer tomar uma taça para entrada, você vai tomar outro prato principal. Então, essa cultura a gente está tentando impregnar. E está super válido. E entendeu? pode ter, aí finalizar com a sobremesa, ter um bom Sim, vinho a de gente sobremesa. tem vários vinhos. É muito bacana isso. Eu tenho uma amiga não, é uma querida, a Belkise. Ela foi da área de gastronomia, então ela assim, ela é filha do Elton, lá da Guardiã, a Belkise Queiroz. E ela sempre me falou isso, e a gente tinha um projeto no passado de ajudá-la a abrir um bistrô lá no Boa Esperança. E a Belkise, ela abriu assim, ela foi uma pessoa que falou de gastronomia para mim como eu nunca vi na minha vida. Hoje ela é minha cliente lá no AVA, ela é o marido dela. E ela falava disso. Ela falava, ai, Darcy, e a gente eu viajava bastante para a Europa, principalmente, e ela também, ela fez estágio fora e sempre viajou. E ela falava sempre disso. Cara, aqui em Cuiabá tem que ter um lugar onde eu possa sentar e tomar uma taça de vinho só. Eu não quero uma garrafa de vinho. Eu também acho. Entendeu? Então a gente implantou e está funcionando muito bem. Muito assim. bem, isso aí Eu é- mesmo, tem dia que eu chego lá e falo, eu não vou beber. Aí eu vejo assim, eu falo assim. Aí eu falo, Bruno, qual que tá o bom hoje? Aí ele vai. Dona Darcy, Isso é toma legal, esse. isso já é uma evolução como Sim. hoje você encontra isso em vários lugares, já até dispensa, não sei se vocês têm lá. Tem. Então, é uma coisa que é muito legal. E você pode fazer até cada prato, a pessoa Sim, tomar. e tá Aí funcionando. quantos ml ele quer, porque se você tomar
Às vezes não tem duas muita taças de gente, tá 150 sozinho. ml, aí você já tomou muito, né? Exato. Agora, se você tomar 4 taças de 200, já Não né? vai. A pessoa tem que ter essa Ou não, noção, 4, né? perdão, errei. 4 taças de 50 ou Isso. menos ml, você harmonizou com aquilo, aí já no outro você já vai tomar outro vinho. Que Isso. bom, isso aí é bem E legal. tá super válido. A gente já tá, acho que já, né, quase no... É. Roberto, eu queria fazer uma última pergunta. Depois o Alberto, se quiser. Com quem na vida, assim, da história, se é Jesus Cristo, Deus, você não vai, mas se é Napoleão, se é a Marilyn Monroe, com quem você queria tomar um vinho? Sentar assim, pergunta fazer legal. assim, olha, eu queria tomar um vinho com essa pessoa hoje, queria falar de vinho. Quem seria essa pessoa para você hoje? Não pode ser a sua esposa, tá? Aí não vale. Não, eu ia falar um parente. Pode ser quem Porque, você quiser. porque com a esposa eu tenho tomado, a gente Aham. toma sempre. Mas se eu pudesse, eu tomaria uma taça de vinho com meu pai, né? Olha Eu já sou velho Correia, isso. É. eu sentaria com ele aqui tete a tete e Quando falar, você tava. e vamos secar várias garrafas. Uma das mais memoráveis garrafas que eu sequei, até conto isso ainda, foi com o irmão dele, que o meu pai já se foi. Aham, eu imaginei. E o meu tio veio me visitar, lá de Manaus, tio Wilson. Tio Wilson, Um abraço, Nó. tio. vê, te amo. Cheguei, tio, tô aqui. Nós vamos marcar todo mundo que está citado aqui. E meu pai sempre foi um bom copo. Sempre foi um bom copo e ele... Mas ele chegou a apreciar vinho ou ele era bom Não, copo de cerveja? cerveja. Aham. Mas ele já, já mais velho, ele, passou a gostar de vinho também. E aí, o meu tio já gosta, era da cerveja, mas já gosta muito de vinho. E ele veio e eu tinha, eu tinha uma garrafa de 3 litros. Eram 3 litros ou 5 litros. Não me lembro agora se era 3 ou... Depois eu vejo, mas eu acho que era de 5 litros. De um vinho lá do Douro, Quanta Terra. Até um dia desse eu vendi a última garrafa que tinha lá no Big lá. Aí eu abri, eu falei, tio, vamos abrir essa garrafa aqui. Era uma sexta-feira, ou quinta-feira, não me lembro, que eu abri a garrafa. Eu me lembro que a gente terminou de secar a garrafa no domingo, no churrasco, um calor danado, um tintão do Douro, um calor, e não tinha aquela churrasqueira de cimento, era uma churrasqueira na casa lá do meu sogro, dessas que... Debaixo do sol. Aquela de tanha, que é um caldeirão, né? E tá eu lá no churrasco, tomando vinho, nós secamos uma garrafa, eu e ele, em 3 eventos. Foi uma sexta-feira, alguma coisa nós fizemos no sábado e Acho que finalizando no eles são domingo. tímidos. Ótimo. Sim, uma garrafa desse tamanho, um garrafão de 5 litros de um vinho lá do Douro, o nome do vinho é o Quanta Terra. Quanta terra. Tem lá no Big lá ele. E eu seria o meu pai, né? E se puder repetir essa aí, tio Wilson, tá feito o convite. E você, Alberto? Você achou que ia Fala ficar aí. aqui? Né? Não sei. Quem que você queria tomar um vinho? Meu avô, Alberto, que também faleceu, ele é com quem eu tomava vinho, eu apreciava um vinho. No dia do meu casamento, eu pedi um vinho muito caro lá no Leila Maluf, foi no Leila Maluf, só para ele tomar assim, um diferente, porque ele faleceu com 96 anos. Minha avó até vem semana que vem fazer 99 anos aqui, com toda a Olha. família, vai estar toda a família aqui. O Alberto, o Roberto já vai fazer o... Meu avô, não, eu vou levar lá, vou comprar algumas coisas pro meu primo. Isso. Meu pai até mandou um cardápio de vinho aqui para escolher aqui, que ele quer comprar, para levar, porque o pessoal vai ficar enchapado, depois vai almoçar no Ele mora onde? Ele mora aqui em Chapada. Aqui em Chapada. Mas o meu avô já faleceu. É. Mas se eu pudesse tomar, eu tomaria com meu avô, mas como eu não posso, vou Toma tomar com com meu papo. primo, que semana que vem tem. Meu pai não bebe, Ah, é? mas meu pai já foi colecionador de vinho, Roberto. É mesmo? A gente, Sério? quando voltou da Espanha, isso em 2000, mais ou menos, moramos um tempo lá, e tinha pouco vinho, né? Meu pai fez uma adega em casa, e com todo tijolinho refratário e tal, fresquinho. Que então legal. fez. Como é o nome do seu pai? Luiz Alberto. E Isabel. aí nós- É Luiz Alberto Scalope. É que ele fala, não vai falar, não vai saber quem é seu pai.
Mas ele e da minha cabeça mãe- branca. Ele foi político. Isso, foi candidato há Você muitos viu? anos. É. Conheço. E aí a gente, esse hábito mesmo de tomar um copo almoçando, meu pai e minha mãe acabaram trazendo. Nós somos em 4 irmãos, então tinha cota de imigração que podia trazer, cada um trouxe, até os filhos trouxe cota de vinho, sabe? É. E Tá vendo aí aí? montou a adega, depois ele parou de beber, desistiu, nunca foi de beber muito, na verdade, nunca foi foi. bom. E aí ele pegou e doou os vinhos para uns amigos dele, foi doando vinho. Eu consegui desviar alguns assim com uma festa, um churrasco outro. Uma vez eu convidei a Darcy para Chapada. Eu ia falar isso. Essa era a minha ela última. tinha só Sebastião. 20 anos, só o Sebastião, 20 anos, 25 anos. Eu ia contar isso, mas ele entrou, ele lembrou, Nós cara. fomos pra Chapada na chácara lá, fizemos um churrasco. E tinha o Dazinho, a Carol. O Davi, a Carol. E. A gente Eu já, levei a gente, um desses vinhos, Não, ó. a gente já tomava vinho. Eu e meus maridos já tomávamos vinho. E aí eles falaram assim, ó, vem aqui. A gente foi dormir na Chapada e eles na chácara do seu pai, né? Aí chegou lá, eram 4 adolescentes. Eu acho que ele foi meu funcionário, esse menino aqui. Ele tem 21 anos, ele é meu estagiário. Aí ele chegou. Cara, quando eu cheguei, assim, eles fizeram uma churrasqueira no chão, com tijolo. No chão, com uma. Sabe com aquela carne branca, com aquele sal, lata assim, do- parecia um... Quando aí esse daqui chegou todo pimpom, para tomar um vinho. Nossa, era aquele sangue de boa, cara. E eles 3, todo pimpões, assim, a minha sobrinha junto. E eles tomaram aquele vinho, ela serviu pra gente, a gente ficou ali, Mas né? naquela altura o Eles campeonato tava tomaram. ótimo. Não, era o melhor vinho do mundo. Naquele dia, pra ele, foi o melhor vinho do mundo. Isso acho que vai fazer uns 25 anos, eu acho. Então você vê que o vinho realmente desperta lembranças, né? Aí, ó, já estamos ficando até mais histórias. faladores, né? Depois que Estamos tomou. aqui a tomar um vinho, né? E conversamos sobre vinho. Então, vinho é isso. Vinho traz satisfação, prazer, como eu disse, momentos alegres, momentos tristes, mas sempre, como o Alberto falou, é a bebida. Eu já provei comida com a cerveja, a comida com a... A cerveja também é bom para harmonizar com... Mas a cerveja você tem que... Realmente você não pode... Porque ela... muito gás carbônico, muita, vamos dizer assim, doçura, Ela né? deixa Então, empanturrado, parece que ela enche mais. O vinho, já também com o saquê. O saquê é outra cultura. É outra Totalmente, cultura, né? realmente. Também é uma boa bebida para a comida. Eles têm exercício, tem sommelier de saquês aí, assisto alguns programas, que realmente você vê que eles tomam doses módicas de saquê na hora de acompanhar a O comida. cara resolver também. tomar um negócio Agora, numa caixa quadrada, já é diferente. o vinho com a comida é algo É assim. fantástico. Fantástico. Você fazendo o bom casamento do vinho e a comida. Existem algumas regrinhas que você... obviamente que eu, como sommelier, eu até incentivo a liberdade de escolha tanto que eu De pergunto. testar, provar. Porque eu se tenho tem- uma regra aqui comigo que eu sei, e às vezes o cliente não conhece, vamos supor, o tinto com um peixe do mar, por exemplo, que tem aquela velho choque do tanino do vinho tinto com o iodo que está inerente na carne do peixe e que dá um sabor metalizado. Até eu brinquei a história do catena com sushi, Isso, né? isso. Com sashimi. Então, isso aí não combina. Mas e se o cliente quer, né? Então, recentemente eu recebi aqui uma visita de 2 portuguesas. Estava com um cliente amigo e tal, estavam comprando vinhos, e eu indiquei os vinhos e eu falei, ó, já que vocês são portugueses, eu vou te indicar um tinto para acompanhar o bacalhau. O tinto com bacalhau vai bem. Então, quer dizer, porque o português, por incrível que Mas pareça, eu aprendi isso lá, Isso, tomar vinho português. e o bacalhau tem essa, tinto com porque bacalhau. o tipo que fazem, né, muito aquela coisa toda, e ele é gordo, é um peixe, o bacalhau é um peixe gordo. Então você ainda... Mas se eu for falar com o nosso professor o Mário Teles, a quem eu respeito e sigo a cartilha dele, eu não poderia, como sommelier, indicar um Tinto. vinho tinto
para acompanhar, entendeu? Entendi. Mas já usando a minha experiência de atendimento, eu sempre deixo por conta, mas o vinho é isso. Você, o Big Lá, investiu na minha formação. Hoje, talvez eu seja o sommelier mais, não sei se é a Késia, né? A Késia Júnior, que tem o Eu programa. assisto esse programa, eu ouço no rádio. Tem o tempo de sommelier que eu tenho, pode ser que ela... Eu tenho o Fortunato, que foi formado pela ABS também, é um aposentado do Banco do Brasil e Esse eu não conheço. é um senhor, um amigo. Um abraço, Fortunato. Um abraço, Kézia. E aí você tem essa formação e a gente procura passar esse conhecimento em cada atendimento. E depois de mim, o Big Lá, temos a formação do Mário Márcio, que está aqui com a gente, e já pode agendar o Com certeza. Esse tem história, hein? Esse Aí E vai ter que vir ter. com essa gravata rosa linda aí, ó. Tem que vir. Tem E aí, assim, aí tem mais recente, pós-pandemia, o Júnior, o Daniel e o Lucas, que ficam na loja do Jardim das Américas, e o Júnior e o Felipe, que ficam na loja aqui que eu assisti juntamente comigo e com o Mário Márcio. Tem gente Então, que tá adorando aqui. Né? claro. Isso. Então, pessoal, eu acho que essa é um resumo pequeno. Que Teria bom. muito da nossa história. Muitas pessoas já passaram assim pelo nosso trabalho uma certa evolução do mundo do vinho. Acho que na própria vida do dia a dia dela, porque tem essa confiança, essa credibilidade. Eu me considero uma dessas. Eu me considero Dona uma de casa, dessas. o que me dá mais satisfação é ver uma dona de casa, uma mãe de família, que tem como hábito preparar almoço, final de semana, e ou toda sexta, ou todo sábado, ela já vai lá naquele vinho que lá atrás, de vez em quando muda. Aí ela vem me perguntar, mas ela já vai, já pega aquele vinho, já leva 3, 4 garrafas regularmente. Então, porque confia, tem credibilidade. Essa garrafa que está aqui, ó, ela saiu lá de Portugal, foi para Santa Catarina, veio muito bem acondicionada em containers. De Santa Catarina vai para no nosso box do SEAS em São Paulo, onde é recebida com todas a melhor condição logística possível para receber ou uma mercadoria congelada, ou uma mercadoria resfriada, ou uma mercadoria de frutas e verduras e também uma mercadoria de mercearia. E o vinho é dado uma atenção especial. Ele chega no nosso depósito, ele vai para uma câmara resfriada, fica lá até nós da loja pedimos ele para ser transferido para a câmara resfriada da loja. Aí quando tem a necessidade, aí que ele vai para a prateleira e chega aqui nessa condição excepcional de vivacidade, de qualidade. Isso é outra garantia e outra importância que deve ser dada ao trabalho da empresa que a gente ajuda. E do senhor, com certeza. Isso, De saber tudo isso e explicar Eu tudo não isso, consigo né? chamar ele de senhor. Eu consigo chamar só... Eu tô numa muito íntima, já só chamo de Roberto. De Roberto, isso mesmo. Calma, com toda essa experiência aí, eu devo Então, respeitar mesmo. essa é a importância, porque eu vejo até a própria equipe que trabalha, existe dentro do meio do supermercado promotores, né, que trabalham para as empresas e tem uma motinha e vai todo mundo entra pela entrada de funcionários, é diferente do cliente. Você entra no mercado, você entra pela porta principal, vai fazer suas compras e sai pela porta principal, vai para o seu carro e vai embora. Nós entramos pelos fundos e vamos vendo toda aquela infraestrutura e eles são unânimes em dizer, não
tem organização, trato melhor. Isso, aquela turma que passa por todo, vai desde a Biboca lá não sei aonde, até os grandes supermercados. Eles passam por aí, vem, e a gente conversa, tem amizade, fala de tudo, de futebol, disso, daquilo, e acaba falando. Aí manda um vídeo, olha como é que tá aqui. E a gente vê que é diferente. O Big Lá realmente é diferente para O você. que eu presenciei quando eu cheguei lá agora para te pegar? Eles se divertindo, de maior alegria, o celular colocado lá, e uma musiquinha tocando, e uma moça falando do lado, e ela muito alegre, e ela gesticulando. Aquela uma. Aí ele pegou e falou, aí ele, Darcy, vem cá, Darcy, vem cá. Aí ele virou o telefone pra mim, era ela num Rasqueado, rasqueado. Faria, Aí você olha pra ela, você não fala isso. Aí ele, olha, cara, e ela Não, o mais engraçado é que eu repeti. festa. O que você falou? Mas rebolava mais do que minhoca na areia quente. E eles estavam ali na maior alegria e o cliente ali pegando vinho e estava nesse Isso cenário. mesmo, Muito assim, bom. Então é isso, é todo um conjunto. A empresa, o Roberto Sommelier não pode se desvincular nunca da empresa, porque ela que me ajudou a formar, e todos esses 27 anos de Big Lá, eu estou a caráter para falar. Ela investiu, ela teve a visão, ela foi contestada com essa questão. Vai investir em bebida, em vinho, aqui é a terra da cerveja, enfrentou tudo isso e o Big Lá criou uma cultura de vinho no Mato Grosso. Tanto que a maioria dos supermercadistas do interior vinham para o Big Lá se mirar no que fazer lá. Eles vinham para cá, poxa, isso é uma vanguarda. Sim. E talvez sejamos um dos primeiros mercados a ter uma adega construída dentro da loja, não só no Mato Grosso, mas está entre no Brasil. Então, é uma responsabilidade, é uma equipe que cresceu hoje. Temos, como eu disse agora, um espaço maravilhoso para a realização de eventos, onde a gente recebe aí, no mínimo 60 pessoas, com conforto, uma equipe de garçons que vai servir. Marcelo Cotrim está sempre com a gente, ajudando a fazer o cardápio. E a nossa diretoria, a Milena é a nossa diretora de marketing, e um dinamismo. A Maria Emília do marketing, a equipe de sommelier, o Mário, Júnior, Felipe, Daniel, Lucas, todo mundo envolvido. E os caras vão embora. Ficam encantados de ver a loja e aí depois vai ver o espaço e essa realização fantástica. Vocês já, em próximos eventos, já vamos colocar o nome para vocês irem lá. Com certeza. Você foi na última, não conseguiu ir, seu filho foi, né? Foi, adorou. E adorou. Mas eu vou convidá-los para o próximo que acontecerão e vocês vão poder testemunhar isso A daí. gente faz um evento lá, faz Cobre, né? A gente faz um episódio lá dentro, quem sabe? batendo um papo Vamos lá. convidar Edvaldo e Maria Cândida para fazer uma noite de vinho com a gente, um papo de vinho. Vamos lá. Saúde, Gratidão, Saúde. muito mesmo. Obrigado pelo convite Nossa. aos ouvintes do podcast, aqui levantando a capivara. Espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo sobre vinho. gostamos Bebam vinho, muito. mas beba vinho com responsabilidade. Isso. Se beber, não dirija. Exato. Tudo isso é muito importante, está relembrando. E viva o vinho. Porque vinho é uma bebida milenar, secular. Primeiro milagre de Jesus Cristo. Foi um momento festivo, ele mandou fazer, transformar água no vinho. E então estamos aí. Legitimou. Estamos aí. Roberto, muito obrigado pela sua presença, pela sua experiência, pelos ensinamentos, pelo conteúdo que você trouxe, pela simpatia que você pela sensibilidade, pelo respeito aí que você tem.
você toda hora citando seus colegas, a Isso é muito empresa. bom. Eu acho isso fenomenal, sabe? Isso é o reflexo do que é equipe, as pessoas participando, confiando no que o outro pode falar, indicando outra pessoa para falar. E você tendo essa experiência com vinho, conteúdo, a gente aqui saboreando um vinho muito bom, do lado da Darcy, que também entende. Tô estreando E hoje eu aqui. lembro muito bem dessa história de Chapada, Darcy. Então, eu acho que isso a gente coloca o vinho de outra forma De na outra vida. forma. Então, eu agradeço muito sua vinda e eu espero que você possa vir mais vezes. Satisfação te Alô, conhecer. Alberto. Muito Alô, feliz. Darcy. E eu, como Obrigado sempre, pelo convite. sou fã, né? Isso. Continuo fã e cada dia, assim, Isso. te admiro mais e agradeço pela participação, né? E, assim, muito feliz mesmo. Eu achei que a gente tinha muito conteúdo para falar ainda, tinha muita história. Mas a gente não pode dizer que não podemos fazer outro. Exato, com Isso. certeza. Nada como um dia após o outro. Muito isso. Não, nós vamos muito fazer obrigada. em época simbólica, qual vinho, com qual. Igual tipo Isso. Natal, essas Isso. coisas. Eu vou propor o seguinte, quando nós formos fazer por exemplo, final do ano, sempre tem as festas de finais de ano, Isso. a gente falar sobre a harmonização Harmonização. do que combina com o que, né? Essas coisas. Aí, ó o craque ali da harmonização. Com Vamos trazer. certeza. Então, o próximo Mário, vamos episódio vai fazer ser com o Mário. mais um microfone aqui, bota o Mário Sim, aqui. tá ali o microfone. Isso. Mas ali tem história de pescador, cuidado, hein? Tá bom. Essas capivaras que a gente quer levantar. Aí eu vou deixar para as pessoas julgarem. Falou, Gratidão. muito Vai obrigado. combinar com o motivo do programa. Com certeza. Gente, Levantando a muito capivara. obrigado. Obrigado. Mais uma vez, assistam. Vocês estão convidados a assistir o Roberto, sommelier, falar de vinho. Vou mandar, que eu posso mandar um Dividir a recado? vida, dividir a Pode. experiência dele. Manda um recado, por Pode favor. mandar. Vou mandar ali naquela casa. Isso. Márcia, te amo. Oh, Lucas, Vitor, amo vocês, meus filhos. Meus netos, minhas noras, um beijo para vocês. Assista esse podcast, hein? Nós Ô. vamos dar uma cadeira para ele. Tá ótimo. ele já Alô. sabe que dia dos namorados tá chegando. É certo. Hoje o Lucas e a Bruna, minha nora, a Luna, minha neta, a Helena, minha neta, e a Clara, minha netinha, vão fazer uma viagem lá para. Vão para o Rio de Janeiro, onde estão meus irmãos lá. Vão Olha ficar na só. casa dos meus irmãos. Então, que vocês tenham uma boa viagem. Eu vou levar minha camisa do Botafogo aí, meu filho, para você ir lá no Botafogo pregar o cardzinho da Libertadores, hein? Que a minha não veio, a minha veio sem o adesivo. Prega lá o card da Libertadores na minha camisa do Botafogo, hein? Que assim seja. Falou, Lucas. Uma boa viagem, tudo de bom. Falou, A gente